Olá, e vamos para o nosso último encontro dessa série de 5 de ilustrações. Conforme nós começamos no primeiro encontro, nós fizemos uns sketches, uns thumbnails, né? Baseado no Jeff Lemons, nos estudos dele. E aí nós fizemos todos os estudos, né? Fizemos 3 opções, variando entre os personagens. Fizemos a caracterização dos personagens, né? Trabalhando num estilo um pouco mais cartunesco. E agora nós vamos fazer as montagens, as respectivas montagens dessas 3 opções. Lembrando que não há uma opção melhor, né? Tem uma opção da qual você gosta mais. Tá? Apenas para finalizar esse último encontro, eu achei pertinente fazer a caveira, né, que ficou faltando. A caveira tem uma simbologia muito importante no universo do fantasma, né? Sobre uma caveira que ele faz um juramento, né, de todos os seus herdeiros, né, virarem o fantasma, né? A caveira está no anel, né, do fantasma, da qual ele faz as marcas, né, nos malfeitores, naqueles que fizeram algum tipo de mal para a floresta, né, ou para a humanidade. Tá no cinto dele, né, e em toda a sua mitologia. Então, ao desenhar uma caveira, isso ajuda muito a trazer a atmosfera do fantasma, como se fosse uma espécie de uma liga, né, nesses 3 personagens. Então, nós vamos trabalhar a caveira, tentando usar essa referência aqui, né, e tentando buscar uma simetria, porém não uma simetria perfeita, seria uma simetria com algumas distorções, né? Não chega a ser totalmente assimétrico, porque a gente tenta estabelecer a proporção, né? Mas é uma simetria da qual a gente vai trabalhando as partes de maneira que elas tenham a sua personalidade, né? E que cria uma harmonia. Tá? Então vamos fazer o esboço da caveira inicialmente, né? Fazendo bem desenho bastante simples. Dessa vez eu não fiz um esboço de um desenho de impulso, fiz apenas um desenho normal mesmo, pegando as silhuetas, né, tentando construir, porque é um desenho relativamente simples, um desenho rápido. Tiro já a opacidade e já começo a aplicar a arte final, né? A arte final utilizando um pincel relativamente grosso, né? Que eu acho que fica mais interessante para os traços. E aí eu já vou fazendo o rendering, né? Então algumas areazinhas eu já vou deixando como se estivesse quebrada, deixo um traço um pouco mais solto, né? Porque eu quero trazer uma coisa que eu sempre achei nos quadrinhos do Fantasma e por algum motivo não é muito aproveitado, é a questão do terror, né? Você parar pra pensar, é um cara que ostenta uma caveira, é um homem que se diz imortal, né? Que se coloca como imortal, tem que colocar medo nos seus malfeitores, né? Então o terror seria uma abordagem, né? De ver o fantasma. Por algum motivo não é usado isso, né? Só a figura do herói mesmo que é utilizado, né? Em todo caso, a caveira ela ajuda a reforçar esse caráter mais do sobrenatural no personagem, que isso sim, o sobrenatural ele tá bastante aflorado, né, nas aventuras do fantasma. Vou fazer uma caveira um pouco mais escura do que os outros personagens, né? Então vou usar mais luz e sombra, para dar um pouquinho mais de profundidade. E vou deixar os traços mais soltos, até para ela diferir mesmo, para não ficar parecendo que é mais um personagem, né? Um cara, de repente, com o rosto de uma caveira. Não era isso que eu tava querendo, né? Eu quero que seja uma caveira e que a pessoa que vai ver a ilustração saiba que essa caveira ela não faz parte de um personagem ou não está na mesma prateleira, né, da construção dos personagens. Tá? Vamos fazendo uma caveira bem desconstruída mesmo, com os dentes bem irregulares, tá? E aí ela já vai ficando bem legal, assim, a gente já vai trabalhando de primeira, não há uma necessidade tão grande de ficar apagando,
até porque é uma construção em 2D, então bastante simples. Aqui a gente já vai fazendo, já vai terminando, né, na verdade, a caveira. A gente só vai fazer alguns retoques a mais. Uma coisa que é importante aí é deixá-la bem, com traço bem grossa, bem despojada. E aí depois que a gente fizer esse trabalho da caveira, a gente vai aplicar os personagens nas 3 construções que a gente escolheu. Por que eu não estou fazendo a construção em uma das composições? Mas para mostrar para vocês como é que ficaram o resultado. Outra coisa também, geralmente a gente manda, né, mais de uma opção para o cliente, né? Dificilmente o cliente aprova de primeira, a não ser que ele já esteja há muito tempo contigo trabalhando, ele sabe o jeito que você trabalha, você sabe o jeito das coisas que ele quer, ele acaba aprovando. Mas na maioria das vezes você fazer 3 opções ajuda o cliente a decidir e te ajuda também a não ter que fazer tanto retrabalho, né, dentro daquelas 3 opções. Com toda certeza, ou o cliente vai escolher um, ou ele vai fazer uma série de alterações baseada nas 3. É muito difícil ele falar, ó, não gostei de nada, refaz tudo do zero. Não é impossível, mas é muito difícil, né? Então, tendo isso como premissa, como ideia, nós vamos pegar os 3 sketches e vamos colocar os personagens em cada sketch. Então, inicialmente, vamos colocar aqui a caveira só para a gente dar uma olhada, né? E aí a gente pode ir montando as caveiras, né? Então, aí no caso, o que a gente vai fazer? Vai ser um jogo de camadas, né? De layers, que a gente vai fazendo, vai sobrepondo, vai limpando, vai apagando, né? Também. No caso da terceira ilustração, reparem que tem só o olhar, né, da caveira, mas eu acho que ali, nesse caso, a caveira sendo aplicada, né, um pouquinho maior, vai ficar muito interessante. Então talvez eu mantenha essa caveira grande sem o corte, tá? Isso também, e aí eu posso ajustar dentro desse tamanho, mas eu acho que fica mais interessante do que aquele olhar apenas. Bom, pessoal, já foi colocado aí as caveiras, né? Aí o próximo passo agora é colocar cada personagem, tá? Então vamos trabalhando aí para vocês verem as opções. Agora eu vou colocar o fantasma. Veja que nas 3 composições, o fantasma ele vai atuar em alguma das composições como protagonista, em outras como coadjuvante. Então, vamos ver como é que a gente desenvolve isso daí, né? Obviamente, quando a gente vai trabalhando assim em camada, vai ter que depois apagar, né, algumas áreas. Então, por exemplo, se o fantasma estiver na frente da imagem da caveira, algumas partes a gente vai ter que apagar. Então, qual que é a minha sugestão nesse caso? Você monta separado os personagens, coloca no modo multiply para você ver a transparência de cada um, e com a ferramenta borracha e a opacidade abaixada você vai apagando e vai acertando, tá? Importante dizer, tem gente que faz a ilustração direta, então isso daí que eu tô falando aí já vai por água abaixo. Isso que eu tô dizendo de você apagar, usar opacidade e tudo mais, é no caso de você ter feito todos os personagens separados. Eu escolhi fazer todos os personagens separados para dar um dinamismo na série de vídeos e tudo mais. Raramente eu trabalho dessa forma. Eu procuro fazer todas as ilustrações, geralmente sem layers, sem nada, já faço direto e vou trabalhando. É uma maneira mais arriscada, né? É mais fácil você errar por essa forma que eu acabei de explicar, mas também fica mais orgânico, fica mais artístico, é um desafio maior para o artista. Nem sempre o artista tem paciência de ficar pegando, né, várias cópias do fantasma, por exemplo, nesse caso, e fazendo
os retoques mediante camadas. Não são todos, né? Mas também é uma maneira mais organizada de você trabalhar. Tem muitos desenhistas que trabalham com editoração, então com design gráfico. Portanto, é muito mais interessante, às vezes, para esse tipo de artista trabalhar com camadas e com organização do que um artista que trabalha com papel. Agora vamos fazer o mesmo com a Diana Palmer. A gente vai criar 3 camadas e vamos redimensionar. No caso aqui, no Krita, nós estamos utilizando os comandos de rotacionar, de redimensionar, ferramenta borracha, né? Estamos fazendo em camadas, a camada no modo multiply, para que a gente possa ver, ter uma noção, né, de transparência e tudo mais. Então esse daí é o nosso caso. Estou montando aí a Diana Palmer em 3 situações, né? Não diria várias situações, mas em 3 situações para que o nosso cliente tenha uma ideia básica do que o espera. Vamos lá, trabalhando. Veja que é um trabalho meticuloso, né? Um trabalho mais de organização. Uma sugestão é depois você mesclar as camadas, né? Você pode mesclar as camadas do fantasma, mesclar as camadas da Diana Palmer, do vilão, das caveiras. Isso, você mesclar por assuntos, né? Isso fica mais fácil, às vezes, para você organizar a ilustra como um todo. Você pode trabalhar também algumas invertidas, né? Fazer alguns giros. Enfim, agora é mais um trabalho de editoração do que qualquer outra coisa. E é importante que você organize esse trabalho de editoração por meio de camadas. O mesmo por exemplo, no caso de você colocar um logotipo, um texto, você jogar cor, procura trabalhar sempre com camadas, para poder depois fazer uma edição mais simples. Então, vamos fechar aí com o malfeitor, né? Vamos trabalhar agora a questão do tamanho, das transparências e tudo mais. Mais uma. Olha aí. Então a gente vai usando o comando de redimensionar, tá? E aí a preferência da ilustração vai depender muito do que o cliente quer, tá? Se ele quiser enfatizar os malfeitores, né, ou os coadjuvantes, aí ele vai escolher entre uma ou outra. Então, uma coisa que de repente você pode fazer, né? A caveira, pelo menos em uma ou 2 ilustrações, ela serve como uma espécie de cenário. Mas de repente ele pode não querer a caveira e pode pedir para substituir por uma floresta. Então, pode ser interessante você ter uma biblioteca de desenhos e de referências fotográficas que ajude a fazer mudanças extremamente rápidas. Aqui eu escolhi utilizar um malfeitor, a esposa do fantasma, o fantasma, e uma caveira por puro gosto pessoal. Mas é interessante você saber ouvir o seu cliente e saber pensar o que ele quer, né? Tentando chegar num acordo sempre, trabalhando no intuito que haja um equilíbrio entre o que ele quer e o que você pode oferecer. Olha aí os nossos malfeitores, os trigêmeos, né? As caveiras, depois a gente tem que apagar. Olha aí os fantasmas, né? E por fim a Diana Palmer. Então, olha aí a montagem. Vamos colocar tudo em multiply e passar a borracha. Então, pessoal, isso aí é um trabalho mais meticuloso, é um trabalho de editoração
e aí é para enviar ao cliente, né? A minha sugestão é que você não envie as 3 artes uma do lado da outra. Acho que é legal você mandar em 3 arquivos separados, tá? Porque aí ele pode ter uma visão mais individual, e se caso ele quiser colocar lado a lado, aí é uma questão mais do próprio cliente, não tão sua, né? Mas às vezes você colocar assim de lado, eu estou colocando de lado por uma questão mais educacional mesmo e tudo mais. Mas você percebe que quando a gente coloca assim de lado fica um pouco confuso, né? Então procure na hora de você fazer as suas ilustrações você deixar devidamente organizado, tá? Bom, pessoal, nós estamos chegando a mais um final de uma série de seminários, né? Uma série de workshops, né? Creio que a gente termina a temporada 2020 com essa série de workshop de ilustração, né? Provavelmente agora a gente vai entrar em festas, né? Dar um tempinho, formatar o computador, pensar novos rumos para 2021, né? Então acaba sendo um workshop que a gente fecha com chave de ouro, né? Foram mais de 50 vídeos que nós produzimos nesse espaço aí de pandemia, né? Foi a partir da pandemia que a gente começa a fazer essa série de vídeos, e eu só tenho a agradecer a vocês, no caso, agradecer os meus alunos, né? Meus alunos dos cursos de comunicação em mídias digitais, de artes visuais e do mestrado de artes visuais da Universidade Federal da Paraíba. Então, muito obrigado por assistirem às aulas, por me dar feedbacks, por me ajudar a melhorar os vídeos cada vez mais, a me tornar um professor melhor, né? Agradecer também que muitas vezes, né, nós que somos desenvolvedores de conteúdo, a gente acaba esquecendo, né, mas são as pessoas em nosso entorno, as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que têm paciência para nos escutar fazendo vídeo, fazendo conteúdo, dando aula. Então eu queria fazer um agradecimento especial à minha esposa, a Débora, por estar sempre me apoiando, dando suporte aqui nos vídeos, né, isso é muito importante. Não é todo mundo que tem paciência como ela tem para a gente fazer vídeo, e ela tá ali, ó, tá sempre nos ajudando aqui também. Então, muito obrigado. E agradecer a você que assiste o vídeo, que de repente não é meu aluno, mas está aí assistindo, está aprendendo de alguma forma, está prestigiando o espaço. Então, novamente, peço para você que, se você gostou desse vídeo, que você curta, e se você acha que ajuda no seu desenvolvimento, que você se inscreva no canal, né? A gente vai manter esse ritmo de produção de vídeos, de workshops. Essa que é a nossa missão aqui. É um canal que ele tem um plano, né? E vamos tentar expandir esses workshops para áreas correlatas à área de desenho, como por exemplo design, animação, editoração, né? E também vamos ver se a gente coloca alguns outros workshops na área de roteiro, e áreas correlatas mesmo, área de teoria, de desenho, de artes. 2021 tá aí para a gente expandir, né? Mas sempre com o objetivo de melhorar você, melhorar o seu fundamento enquanto artista, sua formação artística, tá bom? Então, pessoal, para encerrar, olha aí as 3 opções, né, que você pode mandar para o seu cliente. Novamente, sugiro que você mande em separado. Olha que ficou bem maçudo aí, né? Ficou bem confuso, né? Mas é mais para vocês entenderem as divisões, né? Mas é legal que vocês mandem em arquivos separados, tá? E particularmente a que eu gostei mais, a que eu acho que ficou mais interessante pro meu trabalho, né? Para minha ilustração, é a que tem o fantasma bem centralizado e a caveira em cima. Eu achei que ficou bem interessante essa. E aí seria a ilustração que, por exemplo, se eu fosse o cliente ou se eu fosse fazer um pôster,
eu escolheria. Gostei muito da primeira também, né? E a do meio é a que eu gostei de maneira intermediária, né? Até interessante isso, tá? Mas, enfim, cabe ao cliente escolher e cabe a nós optarmos por fazer coisas diferentes. Então, desde já, pessoal, meu muito obrigado e até 2021 com novos workshops.